Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Saudamos aqui os alunos, especialmente o professor Luiz Felipe Viana, que vieram prestigiar, mas a todos os estudantes presentes, profissionais, são todas muito bem-vindas e bem-vindos. O nosso evento de hoje tem como tema avaliação psicológica, um instrumento a serviço do atleta. A gente gostaria de lembrar a vocês a nossa programação para o mês de novembro. No mês de novembro, nós teremos Psicologia em Foco, do dia 6, sobre possibilidade de existência da juventude negra, em que a psicologia pode contribuir. No dia 13 de novembro, encarceramento em massa, racismo e as práticas da psicologia, interseções. No dia 20 de novembro, realidades das violências, saúde e existência da mulher negra. E no dia 27 de novembro, racismo, espiritualidade, diálogos para a psicologia. Lembrando que dia 20 de novembro é o dia da consciência negra, então todos os temas do mês de novembro têm o tema da negritude, transversal em todos os encontros. Aproveitando aqui, a gente dá também as boas-vindas àqueles que nos acompanham pelo Facebook, pela internet. Nossa programação de hoje, ela é de 20 minutos de fala para cada convidado, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Após a fala de cada convidado, a gente abre para a rodada de perguntas. Então, todas e todos poderão participar, fazendo questionamentos, as falas, ou trazendo questões relevantes, tá, para os estudos de vocês. E se tiver perguntas também pela internet, pelo Facebook, a gente também vai responder a essas perguntas, ok? Bom, eu vou apresentar agora os nossos convidados, o Delcio Guimarães, é psicólogo, está aqui à minha direita, é psicólogo, especialista clínico em docência do ensino superior e em saúde mental, e mestre em psicologia clínica pela Universidade de Havana, Cuba. É coordenador da ABEP Minas e colaborador da Comissão de Avaliação, colaborador mesmo, da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais. E acrescentando por minha conta, é ex-conselheiro da plenária anterior, da 15ª plenária. Aqui à minha esquerda, a gente tem a Thalita Rocha Santos, que é mestranda em Psicologia, Cognição e Comportamento pela UFMG, graduada em Psicologia pela UFMG, psicóloga do Olímpico Clube. E mediante a mesa, eu, Evelita Deville, sou conselheira da 16ª plenária, mestre em Educação, graduada em Psicologia e Filosofia pela UFMG, professora, psicóloga clínica na abordagem fenomenológica existencial, e coordenadora da Comissão de Psicologia e Formação Profissional. Tá? Então, vamos dar uma salva de palmas para os nossos convidados para recebê-los. Para começar, foi convidado aqui para a mesa que o nosso colega Delcio vai começar a exposição com 20 minutos de fala. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos, reiterando aqui a apresentação. É muito bom ver esse auditório assim, quase completo, por uma noite aí. Então, gostaria também de dar a boa noite ao pessoal que está nos acompanhando também pelas redes sociais, pelo Facebook, e como a professora Iveli já disse, depois a gente abre então, para as discussões. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de, mais uma vez, participar desse Psicologia em Foco, intitulado Avaliação Psicológica, um instrumento a serviço do atleta. Então, como atual colaborador da Comissão de Avaliação Psicológica, tenho a grata satisfação de poder hoje aqui compartilhar com vocês um tema que para mim é bastante caro e, portanto, motivo de discussões e reflexões. Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender as demandas sociais
norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de norma ética, que garantam a adequada relação com cada profissional, com seus pares e com a sociedade como um todo. Então, ser psicólogo não é fácil, né? A gente está aí para atender as demandas sociais, cada vez a pluralidade da psicologia, né, nos seus mais diferentes fazeres, né? Nós temos aí a pluralidade da psicologia na promoção dos direitos humanos, né? Então, que esse Psicologia em Foco ele possa trazer também essa pluralidade, né, trazendo aí um recorte para avaliação, né, nesse contexto do esporte. Sabemos que o conceito de avaliação, muitas vezes, é confundido com testagem psicológica, não só para os leigos, mas também com os profissionais da nossa categoria. Ainda tem muito essa questão, né? Quando a gente fala em avaliação psicológica, logo remete à testagem, né? Lembrando, então, que a avaliação psicológica é um processo, ele é mais amplo, né, do que a testagem. É lógico que a testagem pode fazer parte da avaliação, e é justamente hoje aqui, né, que a gente vai trazer também um pouco dessa questão para a gente refletir, para a gente discutir aqui. Tá? Então, partindo desse princípio, gostaria de lembrar que a avaliação psicológica, conforme nos orienta a resolução, a mais recente que nós temos aí do Conselho Federal, que é a 6 de 2019, a qual define a avaliação psicológica como um processo técnico-científico com o objetivo de investigar e compreender diferentes características psicológicas enquanto resultante da relação do indivíduo com seu contexto. Tal processo auxiliará o psicólogo na tomada de decisão mais apropriada, sendo necessário para isso a utilização de procedimentos confiáveis e reconhecidos pela psicologia, né, conforme descrito, então, na nossa resolução a 6/19. Sabemos, pelo movimento histórico da psicologia no Brasil, que a avaliação psicológica é uma das áreas mais antigas e mais importantes da psicologia, conforme afirma Ricardo Primo, em 2010. A ânsia dos pesquisadores no início do século XX era para poder elevar a psicologia ao status de ciência. Para isso, o desenvolvimento dos testes psicológicos e outros procedimentos da avaliação psicológica tiveram grande contribuição. A busca pela cientificidade da psicologia incentivou, então, o interesse por metodologias que trouxeram dados objetivos sobre as ações humanas. A partir daí, foram desenvolvidos inúmeros instrumentos de avaliação psicológica. Sabemos que a avaliação psicológica é, ao mesmo tempo, um campo teórico e prático, que exige conhecimentos e competências técnicas específicas e que passou por muitas mudanças nos últimos anos, pelas quais podemos observar uma crescente organização no campo da avaliação psicológica, com uma atividade de estudo e de atuação profissional, expresso pelo surgimento de associações, pelo aumento de números de grupos de trabalhos registrados na ANPEP, na Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação, pelo número de linhas de pesquisas e programas de pós-graduação e de grupos de pesquisas registrados na base do CNPq. Além disso, nós contamos também com o IBAP, né, Instituto Brasileiro de Psicologia, e aqui em Minas, né, nós temos aqui uma grande contribuição da SAPS, né, que é a Sociedade de Avaliação Psicológica, né, que, já fazendo aí, né, uma parte, nós teremos, em maio agora de 2020, né, a nova edição do EMAP, tá? Então, depois, se alguém quiser interesse aí sobre a participação. Em relação à atuação profissional, o Sistema Conselho empreendeu esforços para a qualificação da prática profissional. E ressalto aqui, um dos marcos desse processo foi a criação do SATEPS. Bom, minha colega depois vai falar um pouco mais sobre o SATEPS, né? Nós não combinamos, né? Mas pela apresentação ela vai trazer também um pouco aqui do SATEPS. Você já tem conhecimento do que se trata do SATEPS? Já tiveram a disciplina de avaliação?
né? Ok. Bom, ele então completou, né, agora em 2019, 16 anos de existência. O SATEPS veio contribuir nessas quase 2 décadas para a qualificação dos testes psicológicos, com estabelecimento de critérios de avaliação desses instrumentos, transparência do sistema de avaliação desses instrumentos e transparência também do sistema e assunção de que a necessidade de considerar o dinamismo da profissão e a exigência constante de aprimoramento. Essa intervenção no sistema conselho foi se construindo ao longo do tempo, com base na ideia de que a complexidade da avaliação psicológica precisava ser contemplada, pois esse processo não se limita à mera aplicação de testes, mas também à preocupação com os direitos humanos e com os impactos dos resultados da avaliação psicológica nas pessoas e nas coletividades. Nesse sentido, foram publicadas resoluções do Conselho Federal de Psicologia que estabelecem parâmetros técnicos e éticos no que se refere à elaboração de documentos e ao compromisso com os direitos humanos, sendo, como eu já citei aqui, a mais recente resolução, a 6 de 2019. Para registrar essa trajetória e o empenho do Sistema Conselho para com a avaliação psicológica, lembro que em maio de 2019, o CFP brilhantemente lançou e disponibilizou a revista Diálogos, com o tema Avaliação Psicológica. Quem não conhece essa revista, né, vocês podem ter acesso, né, pelo site do CFP, né, pode baixar em PDF, tá? Então, a revista Diálogo ela foi publicada agora em maio, tá? E também a edição especial, a qual traduz em seu conteúdo as avaliações compulsórias, né? Então, tem um encarte também especial dessa publicação, que também é disponível, né, no Conselho, né, no site do Federal, que é Avaliação Psicológica Compulsória. Então, essa revista, tanto Diálogo, ela traz aí essa questão da avaliação psicológica, uma área em expansão, seria muito pertinente, né, da gente trazer esse tema hoje aqui, porque, assim como a avaliação no esporte, nós também temos vários outros, né, campos de atuação do profissional que estão em expansão e que realmente necessitam aí de um cuidado. No conteúdo dessa revista, é apresentado um relato sobre o processo de construção das resoluções em vigor e que devem ser estudadas pela categoria. Paralelo a essa expansão da avaliação psicológica, os contextos da atuação das psicólogas também se ampliaram nas últimas décadas e surgiram novos desafios, novas barreiras a serem ultrapassadas e novas possibilidades de atuação. Assim, é necessário discutir quais os conhecimentos e competências são fundamentais para a atuação qualificada. E assim, é isso que hoje tentamos trazer aqui no nosso Psicologia em Foco. Trazendo, então, também um recorte para a atuação do Conselho Regional aqui do 04, né, em Minas Gerais, no 15º plenário, com a participação da Comissão de Avaliação Psicológica, foi lançado o livro que tem como título Desafios da Avaliação Psicológica na Contemporaneidade. É esse aqui, né? Nós tivemos aí, ao final da nossa gestão, o lançamento desse livro, e que ao final a gente vai fazer um sorteio aqui, ok? Os artigos que compõem o conteúdo desse livro estão relacionados à nossa preocupação, a qual está ancorada em um tripé, guiado pelo nosso Código de Ética Profissional, a saber, os aspectos ético, legal e técnicos. No que se refere às responsabilidades do psicólogo, no artigo 1º, que são os deveres fundamentais do psicólogo, conforme a linha C. Abre aspas. Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional, de acordo com o nosso Código de Ética de 2005. Os textos aqui apresentados mostram que as experiências relatadas
evidenciam que tanto a pesquisa na área de avaliação psicológica quanto o trabalho prático de avaliação e diagnóstico carecem ainda de pesquisas sistemáticas, as quais possa produzir indicadores de validades e normas nacionais. E, sobretudo, apontam também as dificuldades e desafios dessa área da ciência psicológica, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Entretanto, um pouco mais em nosso tema da noite, entrando um pouco mais em nosso tema da noite, que relata agora a avaliação psicológica na área de atuação no contexto esportivo, o qual hoje aqui pretendemos discutir e refletir, torna-se então pertinente afirmar que a avaliação psicológica é também uma modalidade de trabalho do psicólogo do esporte, útil à compreensão do comportamento e funções mentais do atleta. Nesse livro, nos Desafios da Avaliação Psicológica na Contemporaneidade, publicado então pelo Conselho, temos um capítulo destinado a essa prática psicológica, o qual se intitula A Avaliação Psicológica no Contexto Esportivo, com autoria de Alessandro Monteiro, que entre outras atividades, trabalhou como psicólogo no América Futebol Clube, Andréa Pesca, coordenadora do Núcleo de Esporte e do Exercício do Laboratório do Fator Humano da Universidade Federal de Santa Catarina, e também do professor Roberto Cruz, o qual desenvolve pesquisa em métodos e instrumentos para avaliação, tratamento e reabilitação em saúde, segurança e desportos, também na Universidade Federal de Santa Catarina. Segundo os autores desse artigo, a avaliação no contexto do esporte é um conjunto de procedimentos técnicos orientados pela finalidade que auxilia atletas e comissão técnica na compreensão de determinados aspectos psicológicos, tais como estilo de personalidade, reações emocionais, modos de enfrentamento de tensões, motivações, habilidade de processamento mental e capacidade de julgamento. Todos esses aspectos, uma vez caracterizados, servem ao monitoramento da saúde mental dos atletas e ao aperfeiçoamento do seu rendimento esportivo e da gestão de carreira. Portanto, trata-se, nesse sentido, de uma avaliação psicológica. Para a realização da avaliação no contexto do esporte, sua realização exige habilidades conceituais e metodológicas, interação clínica e um conjunto de procedimentos relativamente estruturados para a apreensão de evidências relevantes ao trabalho do psicólogo e demais membros das comissões técnicas esportivas. Para os atletas, a avaliação psicológica é um momento de compreensão de processos internos e sua relação com os demais estímulos ambientais. Cada etapa de uma avaliação psicológica no esporte, tendo em vista o tempo, os recursos disponíveis para o processo de avaliação e envolvimento dos interessados, contribui para o conhecimento de suas capacidades e limitações, seja do ponto individual ou coletivo. Bom, eu não vou me adentrar muito nessa questão, porque a nossa colega da mesa ela vai falar um pouco mais sobre a avaliação do esporte, sobre as questões propriamente aí, dos testes, e gostaria só de deixar aqui um convite que nós temos aqui a nossa comissão de avaliação psicológica, ela se reúne uma vez ao mês. Quem tiver interesse em participar dessa comissão, como as outras, as demais comissões temáticas, vocês podem acessar também o site do Conselho, onde que nós temos a agenda dessas reuniões. São reuniões abertas, a participação de discentes, e sejam muito bem-vindos, porque acreditamos só que com essa discussão, profissionais cada vez mais empenhados nas discussões e reflexões acerca dessa pluralidade da psicologia, que se pode trazer, então, questões aí dessa pluralidade mesmo, de questões muito complexas para a atuação profissional. Tá? Então, minha fala é bastante breve, e passo, então, a palavra aqui para a professora Evelina. Então, passo a palavra à Thalita, que terá 20 minutos para sua expressão.
Boa noite a todos, todas. Primeiramente, pessoal, vou pedir desculpas, porque eu estou um pouco sem voz. A gente trabalha com esporte, a primeira coisa que a gente perde é a voz, depois os cabelos. Pode comer? Pode comer. Beleza. Pessoal, o Décio já introduziu uma parte da minha apresentação, que facilita um pouco, mas a gente vai discutir aqui. Eu vou trazer uma discussão para vocês, que foi uma discussão que a gente teve no IBAP esse ano, lá em Salvador. O IBAP é um congresso que acontece de 2 em 2 anos, muito bom para quem tem interesse na avaliação psicológica. E vou trazer aqui um desafio para quem quer trabalhar na área de esporte. Alguém aqui tem interesse especificamente em psicologia de esporte? Você vai perceber, se você entrar nessa área, uma dificuldade que a gente tem do ponto de vista científico, e é o que eu vou trazer aqui um pouco para a gente discutir. Foi uma discussão que a gente teve lá, a gente não chegou a nenhuma conclusão, na verdade. Como me apresentaram, então, eu sou mestrando em psicologia, cognição e comportamento, meu projeto é especificamente psicometria no esporte. Então, gente, pensando em uma avaliação, o Décio já falou aqui um pouquinho a diferença entre avaliação psicológica e testagem psicológica. Mas quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa muito mais amplo e a gente tem que começar a pensar qual é o objetivo da nossa avaliação. Então, é um momento para você interagir com o atleta, para você planejar o seu trabalho com a comissão técnica, que é muito importante, verificar a eficácia de determinada intervenção. Então, o mito que acontece muitas vezes é a gente achar que a avaliação ela vem só como o primeiro processo para planejar um trabalho, mas a gente pode, inclusive, verificar a eficácia da intervenção e apresentar isso para o clube, apresentar isso para a comissão técnica, que é muito importante para a sua inserção profissional. Também a gente vai compreender os mecanismos que fizeram com que determinada intervenção desse certo ou desse errado e dar uma devolutiva do seu trabalho, principalmente no final de ano. É uma forma de você avaliar como é aquela equipe chegou para você e como aquela equipe saiu. Então, quais resultados a gente alcançou, quais que a gente não alcançou, e conseguir apresentar isso para a comissão técnica de uma forma mais efetiva. Então, como eu falei para vocês, a avaliação. Eu vou dar um slide para vocês? Vou sentar aqui, porque a gente fez esporte tem dificuldade de ficar sentado. Mas, uma parte importante para o planejamento do nosso trabalho, a gente pensar na periodização, aquilo que eu vou planejar com a comissão técnica. Então, quando você pega uma equipe, ou um atleta individual, e você vai trabalhar com ele, é importante a gente pensar o ano dele, então as competições alvos que a gente tem, como é que eu quero deixar esse atleta o seu melhor rendimento nessa competição alvo. Peguei aqui um exemplo, não lembro qual equipe, mas o alvo deles era início de maio e agora final de dezembro. Final de novembro, início de dezembro. São campeonatos a nível nacional e internacional. São os nossos alvos. E você avalia muitas vezes para entender quais são as necessidades daquela equipe. E também as características dos membros individuais e coletivos. Então, como o Lécio falou, avaliação é diferente de testagem. E a gente não pode pensar. Quando a gente pensa que a avaliação é sinônimo de testagem, vai ser o que eu vou jogar para vocês, para a gente poder pensar junto. Algo que a gente discutiu lá no IBAP, mas é importante a gente pensar que a avaliação ela engloba entrevista, então entrevista com os atletas individuais e equipe, entrevista com treinadores, preparadores físicos, fisioterapia, toda a comissão técnica para a gente poder traçar as necessidades dessa equipe. Observação em ambiente natural, a gente não considera muitas vezes isso como uma avaliação, mas não sei aqui quem é da clínica, quem já fez estágio na clínica, mas a sua avaliação, como você vai direcionar o seu tratamento, ela é importante e ela pode ser considerada também avaliação psicológica. Que eu coloquei como exemplo a análise funcional do comportamento, que é dentro da abordagem que eu trabalho. Então, por que não? Eu não ia a campo, a gente inclusive perde a voz, né, estando lá, mas ir a campo de trabalho e fazer uma análise funcional. Eu trabalho de uma forma mais quantitativa, mas vocês podem utilizar dentro da abordagem de vocês tranquilamente, mas para que a gente consiga entregar completo. E no final também o uso de testes psicológicos.
vai ser um pouco mais do nosso foco aqui. Adiantando um pouco do que o Nelson falou, das leis, e a gente vai começar agora a introduzir a discussão que a gente teve lá no debate, junto com o professor Evandro, da UFPR. O nosso código de ética, a gente tem especificamente isso que eu marquei de vermelho, que é a utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável, não é falta ética, será considerada falta ética. A utilização de testes psicológicos com parecer desfavorável ou que constem na lista de testes não avaliados do site do SATEX. Então, nós, psicólogos, se a gente for utilizar testes que não são avaliados pelo SATEX, eles são de parecer desfavorável, e essa informação vocês encontram aqui no site do SATEX, qualquer instrumento que eu quiser utilizar, eu faço essa pesquisa, vejo se ele está de parecer favorável ou desfavorável, e isso eu posso utilizar ou não aquele teste. Alguns testes, eles caem em desuso por causa de normas, né? Atualização de normas e outros motivos, mas tem a ver muito mais com as propriedades psicométricas dos testes em si. Mas é uma discussão que a gente pode ter depois, não é só isso. É uma questão política também, econômica. E a gente consegue fazer essa consulta e escolher os instrumentos que a gente vai utilizar na testagem psicológica de atletas. Qual que é o problema? Eu falei para vocês desde o início que a gente teve. A produção científica na psicologia do esporte, ela é tradicionalmente feita pela educação física, pelos departamentos de ciência do esporte, não pelos departamentos de psicologia. Com isso, a gente não tem esses instrumentos que todos os psicólogos do esporte hoje usam. Eles não fazem parte da lista do SATEX. Então, eles só podem ser utilizados em contexto de pesquisa, eles não podem ser utilizados em contexto de prática, mas os instrumentos que são específicos do esporte, que vão avaliar variáveis que são importantes para o treinamento esportivo, treinamento mental, eles não estão na lista do SATEX. Na teoria, nós, psicólogos, não poderíamos utilizar, a não ser em contexto de pesquisa. Essa discussão a gente vai aumentar, eu espero, mais para frente. Mas, então, a produção na psicologia, na educação física, e a validade dos instrumentos que a gente encontra na população geral, não necessariamente que eles são válidos para a população de atletas. Por que isso? Um teste que ele é válido no contexto, ele não necessariamente é válido em outro contexto, por determinados motivos. Mesmo que eu queira avaliar um construto, que ele é um construto da psicologia, mas eu quero avaliar ele no contexto esportivo, eu tenho que saber se, para um atleta de alto rendimento, ou atletas também de base, se esse construto ele se comporta da mesma forma. Por quê? Vamos pensar num teste que tem muitos fatores. A gente tem que saber se esses fatores eles são diferentes na população de atleta. Se o construto avaliado ele é diferente, dificilmente esse teste vai ser válido para essa população. Se a gente pensar também, ele pode se expressar de forma diferente. E outra coisa também, quando a gente pensa num traço latente, a gente pensa que eu tenho mais traço latente daquele construto. Se meu teste é feito na teoria básica dos testes, todo mundo aqui já fez disciplinas básicas de psicometria? Técnica de avaliação? Já? Se eu uso um teste que ele é feito com população que tem menos traço latente que a população que eu estou avaliando, e meu teste é feito na teoria clássica dos testes, tem um efeito técnico. O que seria um efeito técnico? O teste ele discrimina a população geral, mas ele não discrimina diferenças individuais numa população específica. E isso é um problema porque, digamos que eu queira avaliar funções executivas em atletas que sofreram lesão de cabeça. Eu uso um teste para a população normal. Só que, digamos que atletas, e a gente tem evidências disso, apresentam funções executivas mais desenvolvidas que a população não atleta. Se eu tenho um teste feito na teoria clássica, é muito provável que tenha feito o teto. Ou seja, todo mundo aqui vai bem, todo mundo aqui vai igual, porque a gente alcançou o nosso teto. E não vai discriminar diferenças individuais nessa população que tem mais traço latente. Então, é um problema também que pode prejudicar e comprometer a validade dos testes nesse contexto específico. E outro ponto, que é a validade ecológica. Então, se eu faço uma avaliação, por exemplo, para saber saúde mental ou de rendimento de um atleta, com itens, com
vamos pensar que o problema do atleta está relacionado ao treinamento. Se eu utilizo itens muito diferentes no contexto real dele, eu posso até ter uma boa validade interna, posso ter uma boa validade no construto, mas a gente pensando em validade externa, validade ecológica, a gente não teria, o meu resultado não significaria nada. Por exemplo, o meu objetivo. Então, isso também pode comprometer a validade de um teste, se a gente for pensar em utilizar testes para população geral, em população específica. Então, vou deixar mais um tempo para a gente poder discutir sobre a questão de SATEX e pensar que maneiras, como que a gente pode utilizar testes. A construção de instrumentos específicos para a população de atletas é necessário, mas para isso a gente deveria começar a ter um movimento de produção científica na área do esporte e na psicologia, para a gente conseguir ter chances de apresentar um instrumento feito na ciência psicológica e poder submeter esse instrumento ao SATEX, por exemplo, validar esse instrumento para que outros profissionais utilizem, não só no campo da pesquisa. A gente saiu um pouco do campo da pesquisa e do campo da prática. Então, essa parte é importante. E se eu tenho instrumentos feitos para a população geral, a gente pode também criar normas, a gente pode começar a normas não, a gente pode buscar evidências de validade e até futuramente criar normas de um teste para a população geral com o meu próprio banco. O Nécio mostrou ali no livro, até a Alessandra, que é uma colega minha de trabalho, ela teve um banco maravilhoso no mestrado dela, com mais de 300, assim, muito maravilhoso para quem quer trabalhar quantitativamente. E a gente buscou evidências de validade no banco dela, porque ela tinha um N muito grande, então a gente começou a produzir estudos de validade com o que a gente já tem. Então, já que eu avaliei o teste, que é feito para a população geral, por exemplo, o PI, o FP, que é a personalidade, por que não eu buscar evidências de validade na população de atleta? Então, a gente pode, de diversas maneiras, produzir conhecimento, produzir ciência na psicologia, mesmo com a nossa amostra sendo atletas de população específica. Outro ponto também é a gente começar a utilizar, como a gente falou, eu posso ter atleta que tem mais traço latente em determinados construtos. O que a gente pode fazer? O uso da TRI e testes adaptativos, se a gente começar a pensar em instrumentos digitais, uma nova geração, a gente consegue criar itens, tanto com mais validade ecológica, que a gente resolve um problema, é muito mais fácil eu modificar itens, adaptar itens, criar itens numa plataforma digital do que um teste lápis-papel, por exemplo. Também a gente pode utilizar a teoria de resposta ao item, que é uma das formas da gente blindar um pouquinho o efeito teto. Então, eu começo a utilizar itens que discriminam em população que tem mais traço latente com população que tem menos. A gente consegue ver diferenças individuais, mesmo na população que tem alto desempenho. A gente consegue ver diferenças entre eles se eu tenho itens com um alto fator, um alto poder de discriminação. Deixei aqui um pouquinho aberto para a gente poder também discutir quais outros direcionamentos que a gente pode ter para resolver essa questão. Queria terminar minha fala pensando nisso, pensando o quão distante o psicólogo do esporte hoje está da academia, e o quão distante a academia, principalmente os departamentos de psicologia, que estão distantes da realidade do profissional do esporte. Se a gente tem normas, a gente tem nosso código de ética, que considera falha ética utilizar instrumentos que não estão comparecendo favoráveis no SATEX, como nós, psicólogos do esporte, vamos trabalhar com os instrumentos, como que a gente vai trabalhar com os instrumentos que a gente já tem, já foi produzido por educação física, por exemplo, os departamentos de ciência do esporte, como que a gente vai utilizar esses instrumentos, como é que a gente vai trazer isso para a gente. E queria encerrar a minha fala, acho que tem pouquinho, como eu tempo não dá, como eu tempo não dá, eu queria encerrar a minha fala já lançando essa pergunta e para a gente poder pensar junto. Eu consegui pensar só nesses 3 pontos de diagnóstico psicólogos que podemos fazer, mas queria deixar aberto para vocês, que estão aí, viram também, como estudantes, a grande maioria, para que a gente possa discutir juntos mesmo, porque essa discussão foi bem legal, a gente teve no IBAP esse ano, lá em Salvador, e
nós chegamos a uma conclusão. Sim. Uma das coisas que a gente faz enquanto profissional, então eu vou criar um departamento científico para o meu trabalho. Então a gente faz uma parceria com uma universidade, que é o departamento científico, e eu posso utilizar esses instrumentos enquanto pesquisa. Eu faço evolutiva para mim mesmo, enquanto profissional. Para o atleta, claro. Mas a gente tenta utilizar muito da parte científica para conseguir utilizar os instrumentos que são produzidos em outra área. Mas ainda assim, a gente ainda é uma ação que os clubes estão fazendo, é uma ação que os profissionais que estão em campo estão fazendo, estão buscando parcerias com professores, com outras pessoas para a produção científica, e a gente poder ter esses dados para a gente, que são importantes para a nossa prática, mas tem que ter, né? A gente não pode utilizar só essa alternativa. Então, eu queria que a gente pudesse pensar todo mundo junto, outras alternativas. A gente pode começar com as perguntas, gente. Bom, tema muito amplo, né? Dá para a gente ficar aqui cheio. Eu, pelo menos, já estou com uma pergunta aqui em mente. Eu não sei se você explicou, eu que pedi, mas esse conceito da validade ecológica eu achei muito interessante. Eu queria que você explicasse melhor, se for possível, né? E a gente vai passar, então, agora a palavra para a plateia poder fazer os questionamentos, as perguntas. Eu só gostaria de lembrar, porque como a Carol está entregando aí as fichas de avaliação, é que a gente gostaria muito que vocês avaliassem esse evento, né, com todos os eventos que a gente faz aqui no Conselho, para que a gente possa aperfeiçoar. Então, é muito importante que vocês preenchem, né, e depois entreguem no final, tá? Então, vamos abrir para a rodada de perguntas para os dois convidados de hoje. E vocês podem fazer as perguntas em bloco e depois eles respondem em bloco também. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Rafaela. Gostaria de parabenizar a mesa pela explanação. Gostaria de fazer uma pergunta especialmente para o colega Belso, ex-conselheiro, talvez até ele chegando agora também poderia me ajudar a pensar no seguinte. Eu fico pensando, gostaria de ver como que o Conselho de Psicologia ele vislumbra o futuro da avaliação psicológica, né, olhando o Conselho como uma instituição orientadora, fiscalizadora, né, e a avaliação psicológica como sendo um instrumento fundamental, né, e tendo a entrevista como algo primordial na avaliação, né, os testes sendo um subsídio muito interessante, mas eles estão junto, né, com um pacote de ações, como o Décio trouxe, né, hoje vendo uma entrevista que o colega Rodrigo, o tipo Kubitschek, o sobrenome dele, né, ele falando tanto da entrevista, processo de avaliação psicológica, achei muito interessante a fala dele também. Olhando isso, o Conselho, olhando essas avaliações psicológicas em massa que têm sido muito feitas hoje, especialmente para concursos públicos, né, para policiais, né, são 3.000 avaliações, né, feitas em um curto espaço de tempo, usando, restringindo a avaliação à mera aplicação de testes psicológicos, né? O psicólogo profissional, infelizmente, não tem nem condições de ver a pessoa, ele aplica no coletivo e aquilo ali vai, e muitas vezes ele é perseguido depois por um advogado, num recurso, né, da justiça, por uma negativa, vamos dizer assim, né? Então, olhando esse panorama todo, e agora a gente está vendo aí com essas avaliações para porte de arma de fogo, né, e essa demanda ela vai aumentar. Então, assim, nós temos uma responsabilidade ética, técnica muito grande, né, de assumir aquilo para o qual nós somos capacitados a exercer, mas eu fico preocupada com o futuro, né, da avaliação. Ela, no lançamento do livro eu estive aqui, a gente fala, cada psicólogo faz de um jeito, né, será que a estratégia seria padronizar? Eu não acho adequado. Mas como que a gente pode vislumbrar um futuro resguardando o profissional, resguardando o trabalho executado, né, sendo bem feito e tendo condições para isso, né, uma vez que a gente tem visto essas avaliações psicológicas em massa aí. Obrigada. Mais perguntas, pessoal?
pergunta da Rafaela não era uma pergunta, tem umas 3 ou 4 perguntas aí, né? Muito pano para a manga, né? Vamos sorrir mais. Analisando, boa noite a vocês. A demanda esportiva e a demanda da população, já que o psicólogo esportivo ele não pode usar os instrumentos que seriam usados na população, mas eu vejo que o esportista ele também tem o seu emocional a ser trabalhado, até mesmo para ele alcançar o seu objetivo. E tem também o seu emocional ser trabalhado por questões pessoais, né, e por questões mesmo de convívio ali em grupo. Então, como que é trabalhado essas questões emocionais de convívio em grupo, de questões pessoais dele, somente com o teste, sendo que o psicólogo esportista não pode trabalhar com questões que é trabalhado com a população? Thalita, não sei se é bem uma pergunta em relação ao seu conteúdo, eu acho que também uma curiosidade. Tem estudantes aqui que não cursaram ainda disciplinas específicas sobre testes. E aí, eu penso que pode ser interessante você clarear alguns conceitos, né, para poder a gente aproximar um pouco mais, né, do seu conteúdo. E também, o colega fez essa pergunta e eu fiquei também curiosa em saber sobre a sua atuação, pensando a partir na perspectiva da saúde desse atleta, enquanto um trabalhador também, como é a sua atuação, pensando não apenas no alto rendimento, né, nesses 2 momentos chaves aí do ano, mas pensando aí numa perspectiva mais a partir do ponto de vista da saúde, né, desse sujeito, desse trabalhador. O que você pode contar da sua experiência? Fala para a gente seu nome. Meu nome é Célise. 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 E você? Obrigada. Eu vou começar pegando um ponto de vocês que está em comum, tá? Que é a questão. O trabalho psicólogo do esporte, acho que o que a gente menos faz é avaliação, justamente pela nossa limitação em termos de instrumento. Pensando não avaliação, desculpa, testagem. A gente menos faz a testagem. Quando eu falo que pode ser diferente da população geral, alguns construtos eles são diferentes. Quando eu falo construto, eu vou entrar no conceito, vocês entendem? Quando eu falo construto, eu estou falando de inteligência, personalidade, ansiedade, estresse. Quando eu falo a gente avaliar instrumentos que são específicos, porque esses construtos eles podem ser diferentes, vamos pegar, por exemplo, o estresse. O que seria, por exemplo, fator de estresse para uma avaliação de população geral? Isso pode ser diferente de fatores que são de estresse com a população de atleta. Se eu uso um teste, que ele é de população geral, ele pode me dar um resultado que ele não tem validade para cada população. Porque um estressor, por exemplo, um adolescente não atleta, ele pode estar envolvido com questões que são gerais da adolescência, então, corpo, e esses fatores pesarem mais, então, por exemplo, família, questões financeiras, que o atleta ele pode ter também, mas eu posso ter um fator do atleta, pensando no instrumento, pensando em psicometria, que ele pesa muito mais. Poderia ser, por exemplo, um fator relacionado ao desempenho, que um adolescente de população geral teria menos. Então, quando eu falo de validade, a gente conseguir pensar esse atleta com todos os estressores que tem dele como pessoa, né? Ele também tem problemas financeiros, ele tem um instrumento, mas acrescentar nesse instrumento questões que são específicas do esporte, por exemplo, desempenho. Aí sim eu teria um instrumento com todos esses fatores que poderiam ser de estresse num atleta, que teria validade. Que eu poderia, inclusive, se fosse só questões que não são relacionadas ao desempenho, poderia ter um fator, eu poderia ter um resultado geral do meu teste, que ele me faria que aquele atleta não está estressado. Mas o instrumento da população geral não abarcou um fator muito importante para o atleta, por exemplo, que é o desempenho. Então, esse exemplo, a gente pode utilizar isso, por exemplo, com ansiedade.
quando a gente for pensar como é que o construto ansiedade está na população geral, quais fatores são relacionados à ansiedade de uma população geral, e como é que poderia ser, por exemplo, a população de atleta. Em que talvez uma ansiedade de desempenho, se ela não está abarcada no meu instrumento vai dar, por exemplo, um falso negativo. Quando, na verdade... Sim, aí eu já vou responder as duas perguntas que aí vem mais no campo de atuação, não está mais tão relacionado com a testagem, né? Hoje no clube, eu trabalho com 21 equipes e a gente trabalha em rendimento esportivo. No clube, é muito difícil, é praticamente impossível a gente conseguir atender na clínica o atleta, por 2 motivos. Pela quantidade de atleta, 3 na verdade, pela quantidade de atleta, outro motivo, pela questão relacionada a ele poder ser mandado embora a qualquer momento do clube e você interromper o processo terapêutico por conta disso. E o terceiro motivo é porque, como você trabalha com a equipe, se eu atendo um atleta isoladamente, eu perco meu grupo. Eu vou criar um vínculo diferente com esse atleta. O que a gente faz hoje? Sem voz. A gente tem um setor de plantão psicológico, em que o atleta vem por demanda espontânea, e se a gente determina que esse atleta tem demanda clínica, hoje no clube a gente tem parceria com profissionais autônomos da psicologia que atendem a preço social, até isenção. Então a gente consegue essa parceria de profissionais de confiança. Então, uma vez por mês, eu sento com esses profissionais, a gente discute os casos clínicos do esporte. Então, eles fazem intervenção comigo em conjunto, fazem atendimentos individuais pontuais, e daí eles são encaminhados. Eles são encaminhados, às vezes, para uma avaliação psicológica, às vezes o atleta tem dificuldade escolar muito forte. Ele pode ser encaminhado também para a psicologia clínica. Muitos são, na verdade. Então, como a gente trabalha com adolescentes que têm variados níveis socioeconômicos, o profissional sabe que ele pode receber uma pessoa que tem total condição de pagar o tratamento, como também ele vai topar pegar uma pessoa que às vezes não tem condição nenhuma, zero, de pagar o tratamento. E ele faz uma avaliação socioeconômica para atender esse atleta. Então, é uma preocupação nossa nessa questão de saúde mental, algo que está sendo discutido na psicologia do esporte, é muito importante, e que não é só rendimento. A gente tem que preocupar também com a psicologia do esporte. Respondido? Desculpa, com a saúde mental. Respondido? Em relação aos conceitos, qual o outro tipo de conceito? Traço latente? Traço latente, é difícil de explicar. Mas é como se fosse o tanto que você tem sobre um determinado construto. Seria mais o construto mesmo. Então, vou falar, por exemplo, quanto que você tem de traço latente de ansiedade. Seria o quão, no espectro, quanto você tem de ansiedade. Entendeu? É porque a gente fala muito traço latente pensando em TRI. Então, validade ecológica. Quando a gente fala de validade ecológica, a gente pode ter um teste. Quando eu falo validade, vocês entendem? Validade é que se o teste ele mede aquilo que ele se propõe a medir. Então, quando eu falo de validade interna, eu estou querendo entender esse construto. Mas em termos de se aquele teste ele abarca tudo que aquele construto ele tem. Então, ansiedade, vários fatores relacionados à ansiedade. Ele abarca questões que são pessoais, ele abarca questões que são, por exemplo, de personalidade, ele abarca questões que são, por exemplo, de desempenho. Isso aqui é validade interna. Vou falar, opa, esse teste é bom. Ele abarca tudo que seria relacionado à ansiedade. Agora, a validade ecológica seria a gente ter itens que são próximos ao mundo real. Então, se eu quero saber se um atleta ele toma decisões importantes no esporte, eu ter um teste, por exemplo, que vai ver se ele toma decisão com risquinhos no papel, se ele toma decisões relacionadas a contar bolinhas no papel, pode ser que a gente não aproxime do mundo real. Então, legal, ele teve uma boa pontuação aqui nesse teste, mas quando a gente vai para o mundo real, esse teste não é válido. Então, a validade ecológica é a gente criar itens que se aproximam do mundo real. Então, a gente vai conseguir dizer, a gente vai conseguir simular muito mais a realidade. Então, se um atleta vai bem nesse teste, provavelmente ele vai bem também naquela tarefa que aquele teste se propõe a medir. Mais algum conceito?
Bom, realmente as perguntas instigantes, né? Agradeço aí a Rafael pela participação também, né? Rafael, quanto ao lançamento do livro, né? Então, realmente, a gente tem questões que, até o título do nosso livro, né, é a questão mesmo dos desafios da avaliação na contemporaneidade. Realmente, não é fácil a gente falar de avaliação psicológica, embora já exista aí, né, a avaliação, como eu já disse na minha introdução, como o carro-chefe mesmo da psicologia, a testagem psicológica, muitas vezes entendida de uma maneira errônea, né, porque a avaliação é um processo, né, então serve aí de instrumentos para estratégias, de intervenções, e a testagem, ela vem no sentido da gente contribuir mesmo, dando ali um reforço mais técnico, rigor mais teórico e técnico, né, para a avaliação. Quando você diz aí da preocupação quanto à avaliação, realmente a gente tem várias discussões, inclusive nas chamadas, né, que a gente tem aí de avaliações compulsórias. Realmente a gente faz uma avaliação psicológica, né, nós estamos realmente atendo ali a questão da avaliação, com toda a precisão, com toda a necessidade que uma avaliação realmente ela deveria ter, com entrevista, tanto inicial, entrevista evolutiva, e realmente a gente não tem isso, né? Inclusive, está até se pensando em mudar o nome de avaliações compulsórias para perícia psicológica. Por quê? Aí você está fazendo uma perícia, você está fazendo uma avaliação, né? Então, realmente, isso é uma grande preocupação com o destino da avaliação, sendo que é um tema, né, e uma prática muito, muito cara aos profissionais, né, porque para se fazer uma avaliação, a gente tem que ter um domínio ali de toda uma entrevista, de toda uma técnica, com objetivos precisos, né? Então nós temos que ter um rigor técnico, ético e científico. E lembrando também, né, além desse tripé, né, da técnica, né, da ética e da cientificidade, né, nós também temos que pensar se realmente a gente tem um preparo pessoal, né, ético e técnico para realizar tal avaliação. Tá? Então, são esses aspectos que a gente pensa que realmente a gente não tem profissionais preparados, devidamente preparados. A nossa formação ela é ineficaz nesse sentido, embora, né, pela Lei 4.119, né, lá que regulamenta a nossa profissão, qualquer um profissional que esteja formado e atuando, ele está apto a realizar, né, diagnóstico e uma avaliação. Mas, né, cabe aí uma questão também do próprio exercício, né, um exercício ético da sua competência teórica e técnica para a realização. E lembrando também, né, que nós temos aí, não só no Conselho de Minas, mas uma grande questão de representações que chegam aqui no Conselho, representações éticas, oriundos aí da avaliação psicológica. Por quê? É um tema que ainda não está muito trabalhado, muito bem trabalhado, né? Nós temos grande confusão aí do que realmente é uma avaliação. Nós podemos fazer avaliação sem testes, tá? Então, isso é uma questão que realmente tem trazido muita preocupação, né, para o sistema conselho. E isso a gente tem as resoluções, como eu citei aqui, a 6 de 2019, que vem trazendo aí a elaboração dos documentos, né, que vem aí tirando, então, né, um pouco daquela questão que era de grande dificuldade, principalmente no exercício em equipe multiprofissional, né? Então, hoje aí nós temos relatório multiprofissional, relatório psicológico, o laudo, a declaração, parecer. Isso até mesmo para os profissionais, isso ainda é muito difícil a compreensão e conceituar, né? Embora a resolução traga isso de uma maneira muito clara, né? Essa conceituação e entender o que realmente está sendo essa demanda. Tá? E pegando também um gancho da... Qual é o seu nome? Cleide, né? E a Cleide traz lá esse questionamento de fazer uso também de outros instrumentos. Nessa resolução a 6 de 2019, nós podemos utilizar
como recursos, né, complementares. Né? Então, nós podemos até utilizar essas técnicas como recurso complementar, não sendo a base principal para uma avaliação. Então, mais uma vez, a gente percebe como que a gente ainda tem carência na nossa formação, nossa questão de uma pós, de criar aí um instrumento específico da psicologia. Então, a gente tem vários outros instrumentos, assim como o Neopsilin, né, que também da fonoaudiologia, e que remete também a gente pensar, né, que foi um grande tema aí do EMAP passado, a questão dos testes serem privativos dos psicólogos. Né? E a resolução, lembrando também a resolução A9 de 2018, é uma resolução muito importante associada a 6 com a 19. Tá? Então, a resolução A9 de 2018 vem trazendo lá o que para se criar instrumentos específicos da psicologia, né, um teste psicológico, quais são as necessidades aí, quais são os construtos, né, que embasam, né, esse teste. Então, a gente é carente, nesse sentido, de trazer mesmo instrumentos, inclusive, né, eu acho que é um tema bastante pertinente hoje, instrumento a favor, né, do profissional, como é o Psicologia em Foco de hoje. Aí nós temos instrumentos específicos, realmente, né, a categoria está com afinco, ela está dedicada mesmo à criação de instrumentos psicológicos, desse construto mais psicológico, realmente vão avaliar, né, esses atletas, e não só os atletas, né, como demais outras áreas aí, que tanto a gente percebe dessa carência de instrumentos, né, tanto que a gente vê aí na neuropsicologia, outros instrumentos também que vão fazer parte dessa avaliação. Então, é uma alerta mesmo à categoria nesse sentido. E precisamos, né, ter ali essa noção, essa dimensão que nós estamos muito fracos nesse sentido quanto a esses instrumentos. Não é porque não existem resoluções, regulamentos, né, mas é mesmo de pesquisa. Né? Quase que nós não dedicamos muito a essa pesquisa. Né? Nós temos muito lá para o Sul, que dedica um pouco mais, né, e São Paulo também, né, que dedica mais a questão da pesquisa na área, né, da avaliação de testes. Né? Então, nos demais estados aí, a gente vê que essa carência em termos regionais e que cria, sim, essa grande dúvida. Né? Até onde que a avaliação psicológica ela tem essa validade. Então, é uma coisa que realmente preocupa se a gente está fazendo uma avaliação, ou se a gente está fazendo uma testagem, ou se a gente está fazendo só uma perícia. Né? Então, são questões que, vamos dizer assim, que daria muitos outros Psicologia em Foco, muito tema, né? Muitos outros temas, e que isso, mais uma vez, eu reforço aí esse convite de participar das comissões, e só a partir daí também a gente tem condições, né, de trazer discussões, comentar aí reflexões, né, e discutindo, né, tendo possibilidade de discussões que vão realmente fomentar aí desejo para melhorias na nossa oferta de trabalho. Ok? Vamos fazer mais uma rodada de perguntas? Quem tem mais questionamentos para colocar aqui para os nossos convidados hoje? Quem tem na internet, Carol? Eu queria que a Thalita explorasse um pouco mais essa coisa dos testes da educação física, explicasse por que a gente tem poucos testes no campo da psicologia na área do esporte, e falasse um pouco mais também sobre esses caminhos, essas possibilidades de construir conhecimento científico específico, né, da psicologia no esporte, e como você visualiza assim, essas possibilidades mesmo, né, se é só através dessa forma, ou teriam outras formas, né, de parceria. Então, começa porque, tradicionalmente, a psicologia do esporte ela foi criada no departamento de ciência do esporte. Aqui no Brasil, e uma tendência que foi de outros países também, especialmente da Alemanha. Não vou saber de precisar quando que ela veio para essa data, porque eu sou muito ruim com
categóricas assim, mas, se eu bem me lembro, a partir da década de 50, 60, que ela vem como uma especialidade da psicologia. Então, ela vem tradicionalmente na psicologia, na ciência do esporte. A questão da produção científica, a gente fez um curso sobre psicologia do esporte, onde a gente tem alguns dados. Mais de 90% dos laboratórios, a gente fez uma pesquisa só nas universidades públicas, que são as que produzem mais pesquisa no Brasil. Mas a gente fez essa pesquisa e a gente viu que os departamentos de psicologia do esporte, as linhas de pesquisas da psicologia do esporte, elas estão nos departamentos de ciência do esporte, educação física. Então, é um problema um pouco relacionado à tradição. Quem de vocês tem psicologia do esporte na graduação? Uma matéria obrigatória. Vocês são de quais universidades? A UFMG também a gente não tem, como matéria obrigatória. Começou a ser dada a partir de 2016, a gente sentou junto com o professor e falou, vamos criar a disciplina. Essa disciplina hoje ela é ofertada por um profissional de educação física. Essa disciplina ela é ofertada como optativa. A nossa grade lá é bem aberta com disciplinas optativas e poucas obrigatórias. Mas todos os cursos de educação física, aqui, de BH pelo menos, que eu sei, tem psicologia do esporte como matéria obrigatória da psicologia, da educação física. Então, é uma questão de tradição. Então, se eles estão trabalhando com a psicologia do esporte, se eles estão produzindo ciência na psicologia do esporte, eles vão produzir também instrumentos. Muitos desses instrumentos não possuem boas propriedades psicométricas, que a gente vai avaliar. A gente, inclusive, tem um artigo sobre isso, que a gente está saindo agora. Então, esses instrumentos são criados por profissionais que não são psicólogos. Porque, tradicionalmente, a psicologia do esporte não está na psicologia do ponto de vista científico. Então, é mais por esse motivo mesmo. Então, vem como uma demanda deles, porque eles estão produzindo ciência, então eles não vêem necessidade, sendo do campo científico, e estão produzindo há muitos anos mesmo, eles vêm produzindo escalas com conjuntos que são da psicologia do esporte. Então, é mais por uma questão de tradição mesmo. Claro. Muitos profissionais da educação física fazem parceria com a psicologia, mas esse movimento, como não tem tradição na psicologia, esse movimento ele acontece menos. Então, minha graduação inteira mesmo, eu fiquei no laboratório de educação física, mas no final eu falei, não, eu vou escolher fazer ciência na psicologia, foi realmente possível. Voltei para o departamento de psicologia do ponto de vista científico. Mas é total possível, assim. Inclusive, os profissionais que fazem a educação física, eles pedem a ajuda da psicologia, porque a gente entende mais de psicometria do que eles, na espécie. E a gente tem as parcerias, mas ainda assim, se eles produzirem um instrumento, por que eles iriam submeter esse instrumento a SATEPs, para eles não poderem utilizar? Como o Décio falou, que é a questão que a gente já começou a discutir, né? Discutiu no EMAP no passado. Os instrumentos eles vão ser exclusivos ou não de psicólogos. Não faz sentido o profissional da educação física produzir um instrumento e não poder utilizar. Então, por isso que o movimento tem que ser mais agente da psicologia, fazer parceria com a educação física e produzir uma psicologia, como uma forma a gente fomentar esses instrumentos. Não, estou pedindo para falar aqui sobre a SATEPS, né? Todo mundo conhece aí o sistema de avaliação de testes psicológicos, né? Quem não conhece, né? Nós temos aí, até a Thalita apresentou um pouquinho, eles são apresentados, então, os testes, né? Que são favoráveis, desfavoráveis, os testes que são privativos dos psicólogos e também alguns outros testes não privativos, né? Então, é muito importante que a gente sempre esteja aí recorrendo à lista do SATEPS. Por quê? Um teste que a gente está fazendo uso dele hoje, semana que vem ele pode não estar mais aprovado. Por quê? A questão da normatização, a validação do teste, nós temos lá as questões todas da validação, da amostra, né? Então,
o teste ele tem um prazo de validade, né, durante 15 anos, né, então, a partir desse momento, ele perde sua validade, não pode ser mais utilizado. Né, então, é muito importante, né, que a gente esteja sempre consultando aí a lista do SATEPS. E é importante também, porque, como eu disse aqui, que a gente pode utilizar de recursos complementares, fontes complementares, né, numa avaliação psicológica, nós temos também condições, né? Então, só ilustrando aqui a questão dos testes mais utilizados na educação física, mas como recurso complementar, né? Por quê? O SATEPS ele tem toda uma validação para a Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica, ela faz toda a normatização, né? Nós temos lá os anexos para a criação dos testes, para ser considerado um teste estritamente de uso psicológico, né? Nós temos lá a questão de toda essa construção desse teste. É onde que vai avaliar a questão da validade, da fidelidade e da validade, fidelidade e confiabilidade, né? Então, isso é importante também, né, para que o teste ele seja reconhecidamente um construto psicológico, seja feito, né, por psicólogos, com esse instrumento que realmente tratam aí das questões específicas da psicologia. Né? Então, eu me lembro que lá nessa discussão que nós tivemos no EMAP, o Rocha ele era exclusivo para o psicólogo, né? Porque o psiquiatra fez, assim como o Neopsilim, assim como vários outros, né, o TDE, né, o teste de desempenho escolar, que também pode ser utilizado por pedagogos. Né? Então, é uma questão que realmente a gente tem que apropriar, né, com bastante humildade, sabendo que nós precisamos melhorar muito ainda na questão da testagem, essa criação de instrumentos que realmente vão balizar a nossa prática, né, fomentar pesquisas, né, então isso aí realmente requer, né, um esforço contínuo, tanto na graduação quanto na pós. Né, quando foi feita aí essa pergunta, né, da disciplina, né, do esporte, né, e quantas outras também não são contempladas, né, então, em detrimento de umas ficam outras. Né. Então, é muito importante a gente lembrar, né, que atualmente nós temos até o título de especialista em psicologia do esporte. Você sabe o que é isso? Não? Bom, o título de especialista é um título que você pode requerer após 2 anos de inscrito no conselho. Né? Então, nós temos hoje 13 títulos de especialistas. O último, né, que foi considerado na parte de dezembro de 2018, foi o título de avaliação psicológica. Tá? Então, você pode requerer, além, né, da sua titulação como psicólogo, você pode ter até 2 títulos de especialista. E um deles, né, hoje nós temos aí o título de especialista em esporte, assim como especialista clínico, psicomotricidade, escolar, né? Isso aí é um plus que a gente tem na nossa identidade profissional. Tá? Então, isso é muito importante. Mas requer também uma formação, né? Então, você pode até requerer até 2 títulos de especialista, né, atribuído à sua carteira de identidade profissional, né, e após, como eu disse aí, 2 anos, né, de inscrição no conselho. Mas, para isso, realmente, você tem que provar que você é um especialista na área, né, então, determinando, assim, a sua atividade profissional. Né. Então, mais uma vez, retomando aqui a questão do SATEPS, é muito importante. Né, saiam aqui com esse recadinho, né, da gente estudar mais a 9, a resolução 09 de 2018, a 6 de 2019, principalmente vocês aí, né, que ainda estão na graduação, elaboração de documentos, né, que é muito importante, né, no nosso aprendizado, não só no aprendizado, mas na continuidade, né, da nossa a formação continuada. Né, então, isso é muito importante que a gente realmente tem esse rigor, né, lembrando sempre desse tripé, né, na questão da ciência, da ética e da técnica profissional. Ok? Muito bem. Mais alguma questão? Alguém quer colocar?
Boa noite a todos. Meu nome é Pedro, eu sou psicólogo formado e também trabalho com avaliação, na verdade, com perícia para a ANAC e para pilotos. E não me interessava tanto por avaliação, mas gosto muito hoje, né, da idade de atuação. Eu gostaria de saber da Thalita como é vista a área de psicologia e esporte pelas instituições e que tipo de investimento que eles fazem em vocês. E fazendo um paralelo um pouco com o futebol, uma coisa que eu conheço um pouco mais, eu vejo que eles investem mais com relação às categorias de base. Os profissionais, eles não têm um setor de psicologia de esporte específico para eles. Gostaria de ver, saber um pouco de você com relação a isso, como é visto, se é um investimento alto, é uma coisa promissora. E falando um pouco, aproveitando falar de investimento, você falou de adaptabilidade de teste da população geral para uma população específica. A quem você acha que interessaria fazer esse investimento para adaptar alguns testes para a parte do esporte? Já que a gente viu que a gente não está tendo muito investimento público, né, com relação às pesquisas. Então, eu gostaria de saber essas questões de você. A primeira é sobre a valorização na área, né? Então, é uma área recente na psicologia. Você falou no futebol, tem investimento na base, porque é lei, é obrigatório, ter psicólogo na base. Assistente social, psicólogo pedagogo. Então, todos os times de categoria de base. Está saindo uma lei na Conmebol. Conmebol é como se fosse uma confederação na América do Sul, de futebol. Trabalham com as competições Libertadores, Sul-Americana. Para os times participarem de competições da Conmebol, eles terão que ter um time de futebol feminino ou um time vinculado, time de futebol feminino, algum time que vai participar, e psicólogo e nutricionista no profissional. São áreas que ainda não são leis aqui. Há uma perspectiva, uma mudança na psicologia de esporte. A gente tem a Olimpíada de 2016 foi muito boa para a psicologia de esporte. A Copa do Mundo de 2014 não foi boa para a psicologia de esporte. A Olimpíada foi muito boa. Então, é uma área que está tendo visibilidade. O investimento de clube ele não é alto, os clubes não querem gastar. No profissional hoje, a gente tem uma questão que é do coaching. Então, da questão de influência, contato com o coach esportivo, sinceramente, é um psicólogo. Mas está tendo uma crescente de investimento dos próprios atletas, do próprio Comitê Olímpico. Então, o próprio Comitê Olímpico ele contrata o profissional para trabalhar com aquele atleta. Se for necessário, ele busca o profissional de outro estado e marca as viagens para atender aquele atleta. Então, você trabalha o ciclo olímpico daquele atleta. Então, tem diversos colegas hoje de profissão que trabalham pelo Comitê Olímpico. Aí é extremamente valorizado, muito bom. E as questões particulares mesmo. Então, hoje a gente tem esporte, a gente não tem só rendimento como área de trabalho. O lazer hoje vem sendo altamente, até do ponto de vista de pesquisa. Então, academias de crossfit, academias de lazer mesmo, colocando ali o profissional trabalhar. Esporte social, tem uma valorização, tem alguns concursos públicos para psicólogo do esporte para trabalhar com lazer, trabalhar o esporte com transformação social, também é uma área. Qual foi o primeiro? Quem interessaria investir na adaptabilidade dos testes, já que a gente está tendo uma contingência, né, com relação ao investimento à pesquisa? Quem interessa o teste, não sei se eu posso falar isso, mas só testes são os editores, né? É uma questão política. Então, tem teste que é normas, não vou falar teste, claro, mas que tem normas que são, tem como ele está aprovado pelo SATEP, ele está aprovado. Porque a editora vende muito aquele teste. Então, a gente tem que começar a pensar a avaliação também do ponto de vista político. Interessa a quem está vendendo. Então, tem testes que caíram, que representavam 80% da venda de uma editora, e é lógico que essa editora vai fazer pressão para aprovar esse teste novamente. Mesmo que ela faça pesquisas para validar esse teste novamente. Do ponto de vista de pesquisa, a pesquisa vai sobreviver, independente do investimento ou não. Né? A gente continua trabalhando, de graça, mas continua trabalhando. Pelo interesse científico mesmo. Mas se a gente for pensar em interesses econômicos de financiamento, vai ser sempre as editoras. Elas mandam nesse sentido. Esse trabalho com piloto Experiência da ANAC. é interessante porque a sua população é tão específica também
que muitos testes neuropsicológicos feitos pela população geral não têm validade específica. Eu quero, por exemplo, raciocínio espacial. A sua população vai alcançar um efeito teto muito fácil. E o nível de atenção que eu quero, com uma questão espacial, uma população normal, que é considerada alta, para a sua pode ser considerada média inferior, por exemplo. Então, é muito fácil a gente também ter testes nessa questão de não tem validade ecológica, não tem validade ali no mundo real. Porque também é uma população específica e eu quero alto desempenho para alguma determinada função. É um debate que a gente sempre tem, porque a gente acaba usando, mas ele sabe que a eficácia total mesmo para que a gente atinja o objetivo, ele não vai ter, porque não tem um instrumento específico para aquele tipo de população. Isso. Dificilmente você vai encontrar um instrumento que seja tradicional. Sim. Você vai encontrar instrumentos que são digitais e, principalmente, se você me lembrar, eu posso te mandar um artigo sobre avaliação de pilotos, mas com realidade virtual aumentada. Então, que é muito mais real simulando, já que a gente pode usar recursos complementares, e vai ter provavelmente interesses, né, que é uma população muito pequena, não vai ter interesse de todo para fazer isso. Mas a gente vai ter, como recursos complementares, a gente pode utilizar ferramentas de realidade virtual aumentada, por exemplo, para avaliar a questão espacial da sua população. Obrigado. Bom, pessoal, peço para vocês não saírem ainda, tem um sorteio dos livros que a gente vai fazer, Carol vai coordenar o sorteio, né? O primeiro livro, Desafios da Avaliação Escolar, são dois exemplares. Bom, a Carol sugeriu ali eu falar um número, né, a Thalita falar outro, nós temos 2 livros para serem sorteados, tá? Então, 22. De quanto a quanto, Carol? Cleide Monroe. Ah lá, ganhou, ele estava prestando atenção, né? Não, estava prestando atenção no que a gente estava fazendo, desculpa. Até o 104. Luana Tainá. Sim, o Del está lembrando aqui que, além dessa publicação que é especificamente sobre avaliação psicológica, que foi produzido publicado recentemente pelo 15º plenário, anterior a essa gestão atual, existem outras publicações também que foram feitas que estão disponíveis também sobre temas variados, sobre ética, sobre gênero, sexualidade. Tá? Então, a gente faz esse registro. Então, a gente vai encerrar. Vou passar para a última fala dos nossos convidados. Uma última fala antes da nossa despedida. Pessoal, boa noite. Gostaria de agradecer a atenção de vocês. Coloquei meus contatos aqui no slide. Então, se vocês quiserem mandar e-mail para pedir material, para a gente poder conversar, WhatsApp também, a gente pode conversar. Estou aqui à disposição, tá bom? Eu queria agradecer a presença e a atenção de vocês. Bom, gente, só para terminar, né, dizendo então, né, citando aqui um parágrafo, que temos a certeza de que somente profissionais que exerçam suas atividades fundamentais
com rigor ético, científico e técnico, é que podemos contribuir para uma prática comprometida com o compromisso e a responsabilidade social, garantindo e mantendo a dignidade daqueles que buscam a nossa prestação de serviço. Então, é muito importante, né, que a gente pense aí na nossa formação, uma formação continuada e que ela realmente venha atender essa diversidade, dessas demandas que a gente tem hoje aí, cada vez mais complexas, né, e da pluralidade da psicologia, mantendo sempre aí como, né, o nosso código de ética, os direitos universais, né, a pluralidade e os direitos humanos. Ok? Boa noite a todos. Eu agradeço em nome do Conselho também. Bom, então nós encerramos esse Psicologia em Foco de hoje, agradecendo a equipe de comunicação que viabilizou esse evento, agradecendo aos nossos convidados aqui da mesa, agradecendo a presença de cada uma e cada um de vocês aqui hoje. Tá? Muito boa noite, muito obrigada.